A criminologia é ciência moderna, sendo um modo específico e qualificado de conhecimento e uma sistematização do saber de várias disciplinas. A partir da experimentação desse saber multidisciplinar surgem teorias, um corpo de conceitos sistematizados que permitem conhecer um dado domínio da realidade. Enquanto ciência, a criminologia possui objeto próprio e um rigor metodológico, método, que inclui a necessidade de experimentação, a possibilidade de refutação de suas teorias e a consciência da transitoriedade de seus postulados. Ainda que interdisciplinar é também ciência autônoma, não se confundindo com nenhuma das áreas que contribuem para a sua formação e sem deixar considerar o jogo dialético da realidade social como um todo. Objeto da criminologia é o crime. O criminoso, que é o sujeito que se envolve numa situação criminógena de onde deriva o crime, os mecanismos de controle social, formais e informais, que atuam sobre o crime, e a vítima, que às vezes pode ter inclusive certa culpa no evento. A relevância da criminologia reside no fato de que não existe sociedade sem crime. Ela contribui para o crescimento do conhecimento científico com uma abordagem adequada do fenômeno criminal. O fato de ser ciência não significa que ela esteja alheia à sua função na sociedade. Muito pelo contrário, ela filia-se ao princípio de justiça social. Os estudos em criminologia têm como finalidade, entre outros aspectos, determinar a etiologia do crime, fazer uma análise da personalidade e conduta do criminoso para que se possa puni-lo de forma justa, que é uma preocupação da criminologia e não do direito penal, identificar as causas determinantes do fenômeno criminógeno, auxiliar na prevenção da criminalidade e permitir a ressocialização do delinquente. Os estudos em criminologia se dividem em dois ramos que não são independentes, mas sim interdependentes. Temos de um lado a criminologia clínica, bioantropológica, esta utiliza-se do método individual, particular, análise de casos, biológico, experimental, que envolve a indução. De outro lado vemos a criminologia penal, sociológica, esta utiliza-se do método estatístico, de grupo, estatístico, sociológico, histórico, que enfatiza o procedimento de dedução. Neste contexto, podemos definir a criminologia como um conjunto de conhecimentos que se ocupa do crime, da criminalidade e suas causas, da vítima, do controle social do ato criminoso, bem como da personalidade do criminoso e da maneira de ressocializá-lo. Etimologicamente o termo deriva do latim crimino, crime, e do grego logos, tratado ou estudo, seria portanto o estudo do crime. É uma ciência empírica e interdisciplinar. É empírica, pois baseia-se na experiência da observação, nos fatos e na prática, mais que em opiniões e argumentos. É interdisciplinar e portanto formada pelo diálogo de uma série de ciências e disciplinas, tais como a biologia, a psicopatologia, a sociologia, a política, a antropologia, o direito, a criminalística, a filosofia e outros. A criminologia é uma visão de 360 graus sobre os seus objetos, não apenas uma visão de o ser contra ou ao favor de uma punição, desenvolvendo linhas de raciocínio e ultrapassando a linha do senso comum. Trabalha com dados de fatos passados e não é conclusiva, dando subsídios às ciências penais. Objetos: ser humano e sua imprevisibilidade. O infrator. As determinantes endógenas e exógenas. A vítima. O controle social. Métodos. Empirismo. Interdisciplinaridade, sociologia, psicologia, ciências exatas, etc. Trabalha com fatos sociais e individuais. Quando nasceu, a criminologia tratava de explicar a origem da delinquência, utilizando o método das ciências, o esquema causal e explicativo, ou seja, buscava a causa do efeito produzido. Pensou-se que erradicando a causa se eliminaria o efeito, como se fosse suficiente fechar as maternidades para o controle da natalidade. Academicamente a criminologia começa com a publicação da obra de Cesare Lombroso chamada El Uomo Delinquente, em 1876. Sua tese principal era a do delinquente nato. Já existiram várias tendências causais na criminologia. Baseado em Rousseau, a criminologia deveria procurar a causa do delito na sociedade. Baseado em Lombroso, para erradicar o delito deveríamos encontrar a eventual causa no próprio delinquente, não no meio.
Um extremo que procura as causas de toda a criminalidade na sociedade e o outro, organicista, investigava o arquétipo do criminoso nato, um delinquente com determinados traços morfológicos. Isoladamente, tanto as tendências sociológicas, quanto as orgânicas fracassaram. Hoje em dia fala-se no elemento biopsico-social. Volta a tomar força os estudos de endocrinologia, que associam a agressividade do delinquente à testosterona, hormônio masculino, os estudos de genética ao tentar identificar no genoma humano um possível gene da criminalidade, juntamente com os transtornos da violência urbana, de guerra, da fome, etc. De qualquer forma, a criminologia transita pelas teorias que buscam analisar o crime, a criminalidade, o criminoso e a vítima. Passa pela sociologia, pela psicopatologia, psicologia, religião, nos casos de crimes satânicos, antropologia, política, enfim, a criminologia habita o universo da ação humana. Como em outras ciências, também em criminologia se tem tentado eliminar o conceito de causa, substituindo-o pela ideia de o fator. Isso implica no reconhecimento de não apenas uma causa, mas, sobretudo, de fatores que possam desencadear o efeito criminoso, fatores biológicos, psíquicos, sociais. Uma das funções principais da criminologia é estabelecer uma relação estreita entre três disciplinas consideradas fundamentais: a psicopatologia, o direito penal e a ciência político-criminal. Outra atribuição da criminologia é, por exemplo, elaborar uma série de teorias e hipóteses sobre as razões para o aumento de um determinado delito. Os criminólogos se encarregam de dar esse tipo de informação a quem elabora a política criminal, os quais, por sua vez, idealizarão soluções, proporão leis, etc. Esta última etapa se faz através do direito penal. Posteriormente, outra vez mais o criminólogo avaliará o impacto produzido por essa nova lei na criminalidade. Interessam ao criminólogo as causas e os motivos para o fato delituoso. Normalmente ele procura fazer um diagnóstico do crime e uma tipologia do criminoso, assim como uma classificação do delito cometido. Essas causas e motivos abrangem desde a avaliação do entorno prévio ao crime, os antecedentes vivenciais e emocionais do delinquente, até a motivação pragmática para o crime. Define-se também, em regra, como sendo o estudo do crime e do criminoso, isto é, criminalidade. A criminologia, o estudo do crime e dos criminosos, dentro de um recorte causal, explicativo, informado de elementos naturalísticos, psicofísicos. Não é uma ciência independente, mas atrelada à sociologia, à apreciação científica da organização da sociedade humana. Ao lado da sociologia, se mostra numa condição de contrastante de uma das mais jovens e uma das mais velhas ciências, o jovem e livre até da rotulação relativamente recente do respectivo vocábulo, um termo híbrido, por Augusto Comte, do latim socius, amigo ou companheiro, e do grego logos, ciência. Velha, uma vez que a análise da vida gregária dos seres humanos já era praticada de vários modos pela antropologia, bem antes de sua aparição no panorama cultural. Não é tarefa fácil para a criminologia lidar com a delinquência constantemente sofisticada, assim como com a violência, que hoje se banalizou. Para ficar mais a par do itinerário, e dos atalhos, que conduzem ao delito, sobretudo nos agregados sociais urbanos de densa população, a criminologia precisa traçar uma tática eficaz. A criminologia não trata unicamente da pessoa humana, porque o homem é o agente do ato antissocial, mas sobre este agente existem várias causas e muitas ainda desconhecidas, que modificarão o caráter essencialmente humano ou antropológico do fenômeno.